E olha, sem perder tempo, direta notícia, a OAB, juntamente com a Associação dos Municípios aqui de Alagoas, Procon e bancos, eles estão estudando medidas de segurança para evitar filas nas agências. Quem vai falar com a gente agora ao vivo, nesse exato momento, via live, sobre essa situação é o presidente da OAB de Alagoas, meu amigo Nivaldo Albuquerque Júnior, que está agora comigo para trazer essas informações. Meu amigo Nivaldo, prazer tê-lo aqui mais uma vez, boa noite. Para a gente falar um pouquinho sobre essa situação, essa composição, inclusive, das instituições, dos órgãos, é uma forma também de tentar arranjar uma maneira de evitar que essas aglomerações, que estão sendo constantes, até por conta dos pagamentos desse voucher coronavírus, aí o voucher, enfim, que está sendo pago pelo governo federal, evitem essas aglomerações, causando a propagação do vírus. Essa é a intenção? Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, telespectadores. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira. De fato, a gente precisa considerar todas essas circunstâncias, né? De um lado, houve um contingenciamento na quantidade de pessoas que trabalham nos bancos, então hoje eles trabalham mais ou menos com 30% do seu quadro, e de outro lado, houve um aumento expressivo, muito grande, dos benefícios assistenciais que devem ser pagos, como esse que a gente fala, que é o Corona Voucher, enfim. E aí o que acontece? Em regra, há muita acumulação, aglomeração, na parte externa dos bancos, né? Ali nas ruas. E isso é extremamente perigoso, porque naquele contato as pessoas podem se contaminar e podem contaminar outras. Então, essas aglomerações elas não são bem vistas. E por conta disso, nós da Ordem dos Advogados do Brasil provocamos o Procon e os bancos para ver quais seriam as soluções possíveis. Tivemos uma primeira reunião e na segunda reunião nós pudemos contar também com a participação da AMA, Associação dos Municípios. Afinal, essa junção de forças permite que a gente encontre soluções mais plausíveis, né? Como, por exemplo, a possibilidade de contar com as guardas municipais, com a possibilidade também de fechar as ruas durante os horários de pico no atendimento. De repente, os municípios também criarem uma força específica de trabalho com os seus servidores que não estão sendo utilizados para contribuir com a coordenação e a organização dessas filas. Os bancos, de outro lado, também devem potencializar, ampliar a sua capacidade de telemarketing, porque muitas pessoas, Wilson, vão até o banco, mas vão mais para tirar dúvidas. E muitas dessas dúvidas podem ser tiradas por telefone, pelo site do banco. E aí, por conta disso também, os bancos começaram a deflagrar planos de mídia, planos de informação para toda a população, também com o objetivo de evitar que as pessoas se desloquem desnecessariamente até as agências bancárias, seja na capital, seja no interior. Então, as reuniões foram fluindo muito bem e eu acredito que nesses 10 dias a gente deve ter uma melhor organização de tudo isso aí. Em seguida, a gente deve partir também para a questão das lotéricas, que também estão registrando grande acúmulo de pessoas ali nas ruas. Presidente, já há uma linha, por exemplo, de soluções para que isso possa acontecer, por exemplo, o distanciamento, alguém que fiscalize esse distanciamento, já há uma linha dessa situação? Nós estamos conversando, só para lembrar os nossos telespectadores, com o presidente da OAB, Nivaldo Barbosa Júnior, trazendo as informações para evitar, inclusive, as aglomerações nas agências bancárias e lotéricas também. Pois não, presidente? Exato. Já existe uma diretriz, né, que, inclusive, coloca-se a marcação nas calçadas para evitar uma aproximação, vai de 1,5 m a 2 metros a distância entre outros. O problema é que as pessoas relutam em cumprir, né, esse distanciamento. Daí a necessidade de ter uma fiscalização. São dois objetivos centrais. O primeiro é evitar que as pessoas vão até as agências desnecessariamente e quando estiverem lá nós teremos que ter uma força de trabalho coordenando esse movimento. Porque como é que funciona, Wilson? O banco ele se responsabiliza, em regra, pela parte interna, né, das agências. A parte externa, nós precisamos contar com a força dos agentes públicos, seja o serviço de segurança, como a própria Polícia Militar, que vem contribuindo também, principalmente aqui na capital, seja com as guardas municipais também. E a ideia é que a gente possa também contar com uma força específica de trabalho, e é isso que a gente vem conversando com a AMA, para ver se os municípios podem disponibilizar colaboradores específicos para isso, para manter essas filas devidamente organizadas e seguras. Perfeito.